Direto no ponto, se você comprou um imóvel no Brasil nos últimos 11 anos, você perdeu dinheiro. Esse vídeo deu muito orgulho da gente ter feito, eu tenho certeza que é o melhor vídeo sobre investimento em imóveis que você já viu. Para valer o seu like e a sua inscrição no canal também. Imagina comprar um imóvel, um apartamento lá em 2014, pagar caro, esperar valorizar, sentir que está fazendo a coisa certa pela sua família e descobrir que 11 anos depois, em poder de compra, esse imóvel vale 25% a menos do que custou. Sabia dessa, Bruno? Não sabia não, louco. Essa é a média de todos os imóveis residenciais no Brasil, perderam para a inflação no período. Dado oficial, tá? Sem chororô. Mas o imóvel não só valoriza? Exatamente, é esse mito que a gente vai matar hoje. Olha aí, ó, esse índice ele começa lá nos 122 pontos em 2014, perto do pico histórico, vai descendo, descendo, descendo e fecha 2025 em 91, daí os 25% de queda em 11 anos. Mais de uma década da sua vida sem valorizar, pagando IPTU, condomínio, manutenção e ainda assim saindo no prejuízo. Mas você pode dizer, mas Will, meu apartamento valorizou, subiu de 400 para 580 mil. Calma, calma, que esse é o principal erro de quem só investe em imóveis, porque esse valor é o nominal, o número que aparece lá no anúncio, né? Ou pelo menos o quanto que o corretor falou que vale, né? Se você vai conseguir vender é outra história. Mas a gente não tá vendo esse número direito, olha só. Pensa assim, você tinha R$1.000 no fim de 2014. Hoje você tem R$1.500. Subiu, certo? Certo. Errado. O pão que custava quase R$1 lá em 2014, hoje custa quase R$2. Faz a conta aí, ó. Tu compra menos pão hoje com R$1.500 do que comprava lá atrás com 1.000. É a inflação corroendo o seu poder de compra. E é exatamente isso que aconteceu com o imóvel médio brasileiro. A inflação acumulada de 2014 até o fim de 2025 foi de mais de 80%. Os imóveis subiram quanto? 37% no nominal. Resultado, perda real de dinheiro. Até aqui não tem opinião nenhuma minha, só dados oficiais mesmo. Mas olha essa conta aí, ó. Pega esses R$500 mil investidos lá no apartamento no fim de 2014, a gente aplica a queda real de 25% do gráfico. Então, dos 500 mil iniciais, sobraram 375 mil em poder de compra de 2014. Aí vamos inflar esses 375 pelo IPCA acumulado no período de 82%, a conta tá na tela, dá 685 mil em valor nominal de hoje. Subiu 185 mil em 11 anos, parece legal, Bruno? É. Também tem pegadinha, né? Para esse imóvel aí ter mantido o poder de compra dos 500 mil originais, hoje ele teria que valer no mínimo 912 mil. Olha. Faltaram aí 227 mil reais para empatar com a inflação. É prejuízo saindo do seu bolso. É muito. É tudo no nosso, Bruno. É tudo no nosso. E a galera nem percebe. Aí o tiozão do terreno, o dono de imóvel, fala assim, mas eu alugo, né? Mas esse gráfico aí não considera aluguel, né? Eu tô recebendo aluguel ali, ó. Ô, Bruno, aí você me pegou, cara. Mentira. Eu coloquei na conta aqui. Vamos simular. Nossa, eu não vou responder mais, olha só. No fim do ano passado, a Fipzap divulgou a rentabilidade média do aluguel residencial no Brasil. Sabe quanto deu? Menos de 6%, 5,96% ao ano bruto. Bruto significa antes de imposto da imobiliária, do IPTU, do condomínio nos meses vagos, da pintura, da torneira que vaza. Olha o gráfico de novo aqui, ó. A linha roxa é o quanto você ganharia na renda fixa sem dor de cabeça nenhuma com inquilino, reforma imobiliária. Olha como esse gráfico ajuda a explicar o Brasil e também mostra uma realidade que o investidor de imóvel muitas vezes não olha. De 2011 a 14 teve o boom imobiliário, né? Os juros reais despencaram para 1,5% a 3% ao ano no governo Dilma. O aluguel ficou rendendo 5%, 6%. Foi o período em que comprar imóvel para alugar era mesmo o melhor negócio. Foi exatamente quando muita gente entrou no tijolo achando que ia ficar rico, inclusive o tio do terreno. Depois disso, até lá pro começo de 2017, veio a virada brutal. Juros reais explodindo para 9% com a recessão e Selic alta. O aluguel ficou em 5%. Então a renda fixa passou a render quase o dobro do aluguel. Mas o brasileiro continuou comprando imóvel. De 2017 até 2021, os aluguéis voltaram com tudo, mas artificialmente, porque os juros reais ficaram negativos durante a pandemia. Apesar que a vacância subiu, também explodiu durante esse período, a gente vai falar já já. Selic em 2%, inflação subindo, quem deixou dinheiro em renda fixa perdeu o poder de compra. O aluguel virou a melhor opção temporariamente, mas depois da pandemia veio a conta para pagar, né? O tal do fique em casa, né? Enxurrada de dinheiro na economia, inflação, juros reais subindo que nem foguete e estão agora em pico histórico perto de 10%. O aluguel subiu também, mas só para 5,96, como a gente viu. A diferença voltou a ser gigante a favor da renda fixa. Beleza, mas o ponto agora é o seguinte:
a gente viu que o imóvel, ele não tem dado conta da inflação, né, com a valorização que ele teve. E que o aluguel ajuda, embora ele renda menos do que não fazer nada, que é ficar na renda fixa e ainda dá dor de cabeça ainda. O ponto que falta é, e se a gente somar os dois? Valorização do imóvel mais o aluguel, ainda que os dois não sejam muito. Será que essa soma compensa tudo? Vale a pena investir em imóveis? Bora pras contas, se segura na cadeira aí. Beleza, o rendimento do aluguel ficou em 5,96% ao ano, certo? Tipo, um AP de 500 mil renderia quase 2.500 por mês, certo, né? De novo, valor bruto, esse é o teto, ainda tem muito desconto pra gente ver aqui. A gente ainda tem que considerar que o imóvel pode ficar vago. Vamos tirar uma vacância aí de média de 9%. Ou seja, o AP fica vago ali um mês e pouquinho do ano e tira quase R$ 2.700 do seu bolso. Só que você trabalha, você não quer inquilino te ligando à noite ali pra pentelhar o seu juízo, né? Meu amigo, a paz custa mais do que dinheiro. Vamos colocar 10% aqui da taxa da imobiliária, Bruno? É, sempre tem. É isso aí, mas não vamos nem contar aquele lance da taxa de corretagem de entrada, sabe? Taxa de intermediação, que é equivalente a um mês de aluguel toda vez que muda o inquilino. Deixa isso pra lá, vamos pegar leve aqui. Faz de conta que não existe. É isso aí. Vamos colocar também que você gastaria 1% do valor do imóvel em manutenção anual. Tudo que é mais grave, afinal, é por conta do dono, não é do locador, né? Fica justo ali uns 5 mil por ano, Bruno? Dá uns 400 e poucos mil reais por mês? É, uma pintura externa, né? Coisa Isso, do um tipo. cano que quebrou, né? Pensa que acabou a Jéssica e o governo fica sem nada, Bruno? Ah, tem um impostão, né? Meu imóvel, Pernalonga comunista. Pode ser mau negócio para você, né? Mas para o governo sempre vai ser bom. A primeira mordida é o IPTU, de responsabilidade do proprietário, exceto se ele fizer um contrato e repassar para o locatário. Vamos colocar que foi você que pagou. Mas eu vou pegar leve na mão aqui, Bruno. Se a prefeitura considera o valor venal ali de 60% do valor de mercado, daria 300 mil de valor venal. Vamos dizer que a alíquota seja 1% só também. Então daria 3 mil reais de IPTU por ano. Você paga 3 paus de IPTU, haja o que hajar, alugando ou não, o problema é seu, o governo não tem nada a ver com isso. Beleza, sobrou 16.406, eu quero que você guarde esse número aí com você. Porque a fome do leão ainda nem começou, a gente ainda tem que tirar o imposto de renda do aluguel pelo carnê-leão. O aluguel é um rendimento tributável que entra na declaração sua anual junto com o seu salário e outras rendas também que você tiver. Claro que o dono desse imóvel aí tá na faixa de 27,5%, mas vamos pegar leve aqui, colocar 15%? Bora. A Receita permite deduzir da base do aluguel imobiliária e IPTU também pago pelo proprietário. Manutenção não é dedutível não. A gente pega aquele valor lá, desconta a vacância, tira imobiliária e IPTU para chegar nessa base tributária aí que você tá vendo. São mais 3 mil reais indo pro ralo, aliás, menos 3 mil reais indo pro ralo ou pro governo, se você preferir. Beleza, agora é só pegar aquele número que eu te falei lá, lembra? 16.406? Tirar o IR de 3.211 para chegar no valor que de fato entra no seu bolso. R$ 13.195,20. Lembra lá da FIPZAP, Bruno, que falava de 5,96% ao ano? Lembra? O valor real do retorno em imóvel foi, na verdade, de 2,64%. Tá na tela aí para você ver as premissas que eu fiz, mas agora vem o pulo do gato. E se a gente somar tudo? Agora que vai valer a sua inscrição aqui também, o seu like aqui, que eu não sei porque você não deu ainda, deu um trabalhão pra fazer esse vídeo aqui. Pois é, liga o sininho, né? Tá louco. Esse rendimento aí do aluguel não incide sobre os 500 mil todo ano, você concorda? Porque o imóvel foi valorizando e aí tem um yield em cima da valorização do ano, no outro ano valoriza mais um pouquinho também. Já viu o tamanho da bucha aqui? Então, beleza, eu considerei isso também, que o imóvel foi subindo de valor para colocar o rendimento do aluguel subindo de valor também. E somando tudo, o aluguel acumulado em 11 anos dá 169 mil reais. Então, o pacote completo, aluguel mais valorização do seu imóvel, ficou 169 mil do aluguel, mais 685 mil do imóvel, 854 mil reais ao todo, senhoras e senhores. Considerando aluguel e valorização, seu imóvel rendeu quase 71%. Bom, não? Parece bom, A né? inflação do período foi de 82,4%. Olha que bucha. Conclusão psicológica e dura de ouvir. Quando você investe no imóvel, seu dinheiro perdeu 11 pontos, 11,5 pontos em poder de compra, não dá 11,5% ao ano, mas aí é tecnicidade aqui. Guarda só que você precisa saber que seu dinheiro tomou porrada da inflação. E aí, Brunão, quem te falou que investir em imóvel sempre dá bom, hein? Os tiozão, né? Ao contrário, né? Na média desses 11 anos, deu ruim, deu muito ruim, sem contar dor de cabeça. Mas calma, que isso é só parte da realidade. Olha só, mesmo período, mesmo dinheiro, mesma família, mesma vida. Mas em vez de comprar o AP, vamos dizer que a pessoa colocou 500 mil lá no CDI, Tesouro Selic, CDB 100% do CDI. Coisas seguras.
Exatamente, e não dá trabalho nenhum pra você. Né? Zero. Quanto você teria? Já tirando o IR, daria líquido R$1.250.000. Olha a diferença. Rentabilidade 46% maior do que o seu imóvel médio, incluindo o recebimento de aluguéis. Aliás, eu fui além, Bruno. Eu sei que tem gente nesse momento no comentário falando, se você tivesse reinvestido os aluguéis, o cara tá misturando, né? A gente tá falando em imóvel, agora ele tá fazendo negócio híbrido. Investe em imóvel, pega o aluguel, investe em CDI. O que acontece? Mesmo assim, você estaria R$307.000 atrás de quem gastou 5 minutos, colocou lá no Tesouro Selic e foi tomar uma cerveja com a família. E olha a trabalheira, né? Fala a verdade, cara. Outra coisa bem simples e ruim até, eu diria que é ruim. O IBOV, né? O índice da nossa Bolsa Brasileira. Tá bom agora, né? Mas olha só, nesse período, vamos pegar 10 anos aqui, que é o que o site Investidor 10 mostra pra gente aí, ó. R$500.000 em IBOV há 10 anos, hoje daria 1.850.000. Melhor que o imóvel. E melhor que CDI também, né? A gente tá falando do investimento mais beabá, mais porco do mercado, meu amigo. Custou 5 minutos do seu tempo, que eu poderia perder um tempão aqui para te mostrar o quanto que uma carteira diversificada com bolsa, ouro, ações no exterior, quanto que isso a mais teria rendido aí para você. Inclusive, esse é o nosso trabalho aqui na minha consultoria CVM, a Lumen, montar carteiras individualizadas, né, que respeitem o seu momento, o seu perfil de risco, o seu objetivo financeiro com esse propósito de performar muito mais do que isso, sem a dor de cabeça e a pentelhação dos imóveis. E sem você se preocupar com o mercado também, deixa esse lance aí de se preocupar com o mercado com a gente. Mas vamos combinar uma coisa, eu vou ser muito honesto com você que gosta muito de imóveis e eu conto com a sua reciprocidade também, que você também seja honesto comigo a partir de agora. Imóvel sempre é ruim, Bruno? Eu acho que depende, né? Porque tem imóveis e imóveis, né? Você tem imóvel também, a gente tá falando de residencial, mas tem imóvel comercial, tem imóvel também que você pode fazer kitnets no lugar. Exatamente isso. Você vai ter mais aluguéis, ele pode render mais. Perfeito. E naquele mesmo gráfico, se a gente puxar antes de 2014, sou obrigado a ser 200% honesto com você. Os imóveis no Brasil antes de 2014 eram excelentes, tá? Mas também é verdade que quem entrou depois disso, na média, fez um péssimo negócio. Aguentou mais de uma década de dor de cabeça e não teve retorno nenhum. Justo da nossa vez, né? Justo na nossa vez. Impressionante. O ponto é, imóvel, meu amigo, é um mercado cíclico, né? Cheio de risco, que 90% das pessoas não colocam as contas como a gente viu aqui. Claro, e a gente tá falando de média, né? Se o seu imóvel top das galáxias, igual o Bruno falou aí, bem localizado, ele pode ter rendido bem, mesmo nesse período aqui de vacas magras, pode ter tido menos de 10% de vacância, mas média é uma média. Considere você que um montão de imóveis nem venceram essa média aqui, renderam menos ainda do que a gente falou aqui no vídeo. E vira um trabalho, né? Você tendo Exatamente. kitnets é um trabalho, você vai ter que viver disso aí atrás. Exatamente, Bruno. Sem contar que empaca muito dinheiro num lugar só, num CEP só, sujeito a um inquilino só, dependendo da economia daquela cidade, daquele bairro, daquela rua. Se o bairro virar uma boca de fumo, ferrou. Se coloca um depósito de bebidas ou de gás lá do lado da sua casa, ferrou também. Posto de gasolina. Se um shopping fechar do lado lá, ferrou. Se subir um viaduto na frente, ferrou. Isso chama-se risco geográfico. E aí vem o que eu acho que é pior, né? É você precisar do dinheiro urgente, meu amigo. Sabe, um filho aprovado numa universidade fora, uma emergência médica, um negócio de oportunidade. O que tu faz? Vende o imóvel rápido. Que no Brasil isso é coisa de ficção, pelo menos no valor que ele vale, né? Tem um para vender lá faz 5 anos. Pois é. Vai levar 6 meses, até mais que o Brunão falou aqui, 1 ano, e ainda assim eles vão te obrigar a baixar 20% do preço se você quiser fechar logo. Isso se chama risco de liquidez, isso custa caro, lembra? Tá cheio de gente falando, mas isso aí rendeu tanto. Isso é só uma das pernas aí do tripé dos investimentos: rentabilidade, liquidez e risco, né? Uma boa carteira, ela contempla tudo isso, e o imóvel, mesmo valorizando muito, ele vai te dar só essa perna aí, a perna do rendimento. E se a gente comparar com uma carteira de ações ou fundos, né, que tu vende hoje e o dinheiro já cai líquido na conta ali, prontinho para você usar, olha a diferença prática aí, tu tem o controle do seu próprio dinheiro. E nem vamos falar aqui de outros custos, né, Bruno, quando tu vai vender aí ITBI de 2 a 3% do valor de imóvel, cartório 1%, que seja, corretor ou corretagem na venda 6%, compra e vende um imóvel aí de 50 mil, e aí você vai queimar 50 mil reais só de intermediário ali, é quase 10% do valor do imóvel evaporando ali antes mesmo de se valorizar 1 centavo. Mas calma, antes que você me mande mensagem dizendo que você vai vender o teu AP amanhã, vamos com calma, até porque se você tá morando nele, a lógica de investimentos não serve, tá? Casa própria é diferente de investimento imobiliário, tenha isso muito claro aí na sua cabeça. Casa própria não é investimento. Exatamente, Brunão. Imóvel para investir hoje com Selic a 15%, com fundo imobiliário pagando 12%
de dividendo, renda fixa rendendo IPCA mais 7, é uma escolha que tem que ser muito bem pensada. E ainda tem outro, dividendo de fundo imobiliário para pessoa física é isento de imposto de renda, aluguel não é. Falando em fundo imobiliário, vamos lá, é aquele investimento que você compra um e leva vários ativos ao mesmo tempo, né? Pensa aí num fundo de tijolo bom, desses consolidados na bolsa, um fundo com 50, 100 imóveis lá dentro, lajes corporativas lá na Berrime ou na Faria Limer, né, Bruno? Shopping em Belo Horizonte, um galpão logístico que aluga para Mercado Livre, Magalu, Carrefour. Já é diversificado, né? Isso, e o inquilino é top, não é o seu Madruga que você aluga para ele aí, você não sabe se você vai receber não. Daqueles que não atrasam o aluguel, né? Que pagam inclusive multa contratual se tiver que sair, que assinam um contrato de 10 anos com reajuste com IPCA travado, vai negociar reajuste para você ver se é fácil também no seu imóvel, né? De aluguel. Compara com o teu APzinho aí do bairro, fala aquele inquilino que tu nem sabe se tem emprego daqui a 6 meses, sabe? O contrato ali é de 30 meses no máximo, o calote tá logo ali, se você tiver que despejar, você tá lascado, demora pra caramba. E ainda tem um caso da diversificação, porque no FII você tá exposto a 100 imóveis em vários estados, vários segmentos, vários inquilinos, e no teu AP você tá exposto a um endereço só, com um inquilino só, num bairro só, ou seja, muito dinheiro concentrado num lugar só. Se eu comprar um imóvel, ele pode render muito mais que um FII, não pode? Concordo com você, Bruno, se você der sorte das coisas melhorarem, né? Tipo, abrir uma estação de metrô a 200 metros da sua porta, um bairro que era simples ficou nobre, vai chegando shopping, vai chegando rede de farmácia, vai chegando colégio, e aí aquele teu APzinho ali, ele acompanha esse boom aí, o upside, né? Esse upside, ele existe mesmo. Vai depender da sorte, não é pra mim, não. Então, cara, vou falar esse ponto. Nossa, muito bom esse ponto, Bruno. E é claro, quando a gente tá falando no fundo imobiliário com imóveis já consagrados, esse upside fica diluído, né? Imagina que um dos 100 imóveis do fundo dobrou de valor, Bruno. O teu retorno pessoal, ele sobe, né? Mas sobe um pouquinho, porque ele tá distribuído entre todos os ativos. Você não vai pegar aquele bingo inteiro só para você. Por isso que quem conhece muito bem uma cidade, um bairro, uma região em transformação principalmente, né? Pode ganhar dinheiro com tijolo físico, sim senhor, mas tem que conhecer mesmo, ou viver disso. O Bruno falou, é trabalho. Quem ganha dinheiro no mercado, geralmente é quem vive disso, meu amigo. Não é a gente que tem outro emprego e fica se aventurando ali a fazer trade de imóveis, né, mano? A gente tem aqui na cidade um hospital aqui que foi inaugurado e depois logo em seguida fechou. E eu tinha um terreno lá e vendi. Mas só que eu vendi antes de falar que ia acabar o hospital, entendeu? Pois é, tem um monte de predinho em volta. Mas não teve mérito nenhum meu, não. Não. Puro achismo, meu. Mas tem um monte de predinho e casas lá que não aluga, esperando o hospital voltando. Exatamente. E aí quem ganha, Bruno, é quem vive disso, quem tem informação privilegiada da prefeitura, do plano diretor, das obras vindo. O afegão médio, meu amigo, você não tem esse acesso, né? Você compra no escuro, você não tá vendo o risco. Sem contar, a gente nem falou nesse vídeo aqui, Bruno, do imóvel na planta, aí eu nem vou comentar o risco da coisa aqui. Zu livre. Resumo da ópera, imóvel residencial no Brasil, em termos reais, perdeu 25% do poder de compra em 11 anos, mesmo com aluguel perde, mesmo colocando um rendimento aqui dos aluguéis, não ganha lá de um CDI. Uma carteira diversificada teria batido tudo isso umas 3 vezes ali, fácil, tá? Imóvel é ilíquido, é geograficamente concentrado, é sujeito à vacância, manutenção, IPTU, ITBI, cartório, corretor. Investimento financeiro é diversificado, líquido, mais barato de operar, mais fácil de vender. Você vende um pouquinho, compra um pouquinho, mais flexível, mas não significa que imóvel é ruim para sempre, não. Significa que quem entrar nessa onda aí, nessa conta de comprar um imóvel, tem que ir de olhos muito abertos. Os números mostram que o tio do terreno estava errado. E quem se informa, quem é inscrito aqui no nosso canal, com certeza tem acesso a essa informação que a maioria do mercado não tem. Então, mas pode ser que os imóveis estejam na baixa agora e seja uma oportunidade. Não dá pra gente saber, a gente não prevê futuro, né? Essa carga de risco aí que quem investe em imóvel não sabe. A gente não sabe o dia de amanhã. Ao passo que em uma carteira diversificada, você planeja os ativos para ganhar em todos os cenários. Selic baixa, Selic alta. E você muda rápido, né? Exatamente. Você prevê, sei lá, sai uma notícia, você pode trocar de investimento. Precisou de um pouquinho de dinheiro, você faz o que no imóvel? Vende o imóvel inteiro? Ou tanto que demora, né? É, exatamente. Se você gostou desse assunto, eu quero ouvir a sua opinião e também te convido a me acompanhar aqui nos vídeos relacionados a esse aí para você se formar ainda mais.